Fala moçada, tudo bem? Professor Ítalo Rean e hoje passando para conversar um pouquinho sobre eclipse. Veja alguns pontos que nós aprenderemos nessa aula. As fases da Lua. Você lembra quais são as fases da Lua? Qual o tempo entre as fases? Qual o intervalo mínimo que eu tenho que ter entre dois eclipses? Outro ponto bem bacana. Eclipse lunar, eclipse solar, ocorre em que fase da Lua? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Bora lá? Seguinte, ó. Você tem aqui o Sol, a Terra e a Lua. Confere? Sol, Terra e Lua. E o que nós vamos estudar, gente, são as fases da Lua e eclipse, tá bom? Só que para entender eclipse, você realmente precisa entender primeiro essas fases da Lua. Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó. O Sol está mandando sua radiação. Para uma pessoa que se encontra aqui, gente, ó, você tem um período chamado de dia. Afinal de contas, ela está de frente para o Sol. Quem está do lado de lá está num período chamado de noite. Confere? Está oposta ao Sol. E isso ocorre todo santo dia. Tudo bem? Dia e noite. Nós temos aqui a Lua. Qual fase da Lua está sendo iluminada? Se você concordar comigo, ó, essa fase da Lua aqui, ela está sendo totalmente iluminada, confere? Ó. Isso aqui na Lua está claro, ó. Tudo é claro. Mas esse lado claro está de frente para a gente, pessoal? Não, né? Esse lado claro não está de frente. Quem está de frente para a gente, ó, é o outro lado, o lado que não recebe essa luz. Portanto, essa Lua aqui, ó, ela não vai ser vista por um observador que se encontra nessa região. Então, se eu estou aqui, eu não vejo a Lua. Tudo bem? Deu certo aí? E, obviamente, um observador que está lá do outro lado, ó, o observador 2 que está aqui, é noite para ele e não tem Lua no céu. Beleza? É isso que está acontecendo. Que fase da Lua é essa? Essa Lua, gente, ela é chamada de Lua Nova. Faz sentido, né? A gente não está vendo a Lua aí. Tudo bem? Agora, moçada, eu vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos para uma próxima fase da Lua. E eu vou só copiar aqui essa Lua, ó, porque afinal de contas é isso que vai se repetir, não é verdade? Então deixa eu trazer essa Luazinha para cá. Ó. A Lua vai estar aqui, tudo bem? Concorda? Ítalo, quanto tempo demora para a Lua chegar aqui? 7 dias em média, né? 7 dias. A Lua dá uma volta completa em torno da Terra em 28 dias. Então, em aproximadamente 7 dias, ela vai estar do jeito que nós acabamos de colocar, nessa nova fase dela. Aí, eu queria só pontuar com vocês o seguinte, ó. Um observador que se encontre aqui, o que está acontecendo? O que ele está vendo? Perceba que a Lua ela vai ter essas suas duas faces, ó. Essa facezinha que está voltada para a Terra, ela é vista. Ela é vista. Mas a outra face não. Da face que é voltada para a Terra, esse cara só vê um pedacinho, vocês estão vendo? A gente até poderia dividir isso aqui, gente, em 4 pedaços, ó. Pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3 e pedaço 4. Então, assim, ó, o 3 e o 4 não seriam vistos. Você concorda comigo? Eles estão do outro lado. Mas o 1 e o 2 poderiam ser vistos, mas ele só consegue ver um pedaço. Então, ele só consegue ver um quadrante. Por isso, a gente vai chamar essa Lua aqui de quarto crescente. Porque antes eu não tinha nada, antes eu não via nada, era Lua nova. Agora eu estou vendo um quarto da Lua. Então, quarto crescente. Tudo bem? Mais 7 dias depois do quarto crescente, nós chegamos aqui do outro lado. Chegamos em Lua cheia agora. Aí é outro nomezinho importante aqui para a gente memorizar. Seria a nossa Lua cheia. Tá? Primeira pergunta. Ítalo, Lua nova, então, eu vou ter durante o dia e Lua cheia eu vou ter à noite. Exatamente. Ítalo, mas eu acho que eu já vi a Lua cheia, assim, durante o dia. Bom, a Lua 100% cheia ou 100% nova, ela é vista
no dia e na noite, respectivamente. Durante o dia, lua nova, durante a noite, lua cheia. Então, às vezes, quando você está vendo a lua ali que ainda tem luz, ainda está claro, ela não está 100% cheia. Tudo bem? Top? Muito bem. Uma segunda pergunta que é muito comum a galera me fazer é a seguinte: Ítalo, beleza, como é que eu estou vendo a lua se tem a Terra na frente? Boa pergunta, né? É porque, na realidade, esse desenho ele não é bem assim, sabe? A gente dá uma aproximada aí para você entender melhor. Outra coisa, as proporções, elas não estão nas proporções corretas, tá bom? É muito complexo você fazer esse desenho nas proporções corretas. Mas, principalmente, eu queria que você entendesse que se eu colocar aqui o Sol e colocar aqui a Terra, tá vendo que existe aqui uma linha ligando, deixa eu ligar aqui, uma linha entre o Sol e a Terra. É como se a Terra estivesse girando aqui ao redor do Sol, girando ao redor do Sol, nesse plano. Onde está a Lua? A Lua não está girando nesse mesmo plano que você está vendo aí. Sabe como é que a Lua está girando? Ela está girando assim, inclinada em relação à órbita da Terra. Então é como se a Terra girasse aqui, na horizontal, é como se ela girasse na horizontal, e a Lua girasse ligeiramente inclinada, uns 5 graus mais ou menos, inclinada. Então é possível que a Lua fique atrás da Terra e ainda assim seja vista, devido a essa diferença de inclinação que a Lua tem na sua órbita. Tudo bem? 7 dias depois de Lua cheia, nós temos uma nova fase da Lua. E essa nova fase se dá pela face que a Lua mostra para a gente. Olha que bacana, gente, isso aqui, que massa. Se eu analisar isso aqui, veja, mais uma vez, dividindo em 4 pedacinhos, né? Pedacinho 1, pedaço 2, pedaço 3 e o nosso pedaço 4. Uma pessoa que esteja aqui, ela só consegue ver, no máximo, o 3 e o 4. Não é verdade? Dessa face que está voltada para a Terra, ela só iria ver o 3 e o 4. Só que como o 3 no meu desenho não está recebendo luz, ela acaba vendo só o 4. Então ela só vê um quarto. Aí pensa, antes era lua cheia, ela estava vendo uma face inteira. Agora ela só vê um quarto. Antes ela estava vendo 2 quartos, a face inteira. Então a gente vai chamar isso aqui de quarto minguante, porque está diminuindo, percebeu? Era lua cheia, agora quarto minguante. 7 dias depois, nós voltamos a ter uma lua nova. E assim completamos esse movimento aí que a Lua fez em relação à Terra. Deu para entender? Essa é a ideia básica para a gente poder começar a entender eclipse, tá bom? Deixa eu mudar isso aqui para vocês. E agora nós vamos conversar um pouquinho, gente, sobre o seguinte. Bora falar do eclipse propriamente dito, tá? Trazendo aqui para vocês, nós temos o seguinte. Pronto. Essa ideia do eclipse, ela acontece em 2 faces da Lua. Eu vou separar aqui para não ficar muito complexo, tá bom? Então vamos pensar assim. Eu vou fazer esse desenho para a gente facilitar aqui a nossa vida. E nós vamos fazer o seguinte. O Sol é uma fonte extensa, né? Quando é fonte extensa, nós mandamos luz de uma extremidade até a outra extremidade. Confere? Não é só um ponto de luz saindo. O Sol manda de toda a sua extensão. Deixa eu ir fazendo aqui que vai ficando mais fácil. O Sol manda luz e essa luz atinge esse ponto. Vocês concordam? Vou botar amarelinho, né? Vamos botar um amarelinho aqui. Meio que laranja, pronto. Acho que esse fica melhor. O Sol mandando luz, tá, gente? Sol mandando luz e essa luz atingindo a Terra. Essa região da linha que eu acabei de fazer para cima tá toda iluminada, cara. Recebe luz. A parte de cima do Sol consegue clarear essa parte todinha de cima da Terra que você vê. Essa parte de cima do Sol também consegue mandar luz a partir desse ponto. Vocês concordam comigo? Vou tirar aqui das retas, tá? Para você que não entendeu, a parte de cima do Sol consegue clarear tudo isso. Assim também como ela consegue clarear tudo isso. Isso só a parte de cima. Tá, e a parte de baixo? Então ela consegue clarear o quê? Vamos lá de novo.
parte de baixo. Cadê a reta? Aqui. Então vamos lá, ó. Parte de baixo, tá? A parte de baixo vai mandar luz, ó, que chega aqui. Beleza? E também consegue mandar luz que chega aqui, ó. Luz em linha reta. Então veja, eu fiz a parte de baixo do Sol, mandando luz passando pelas extremidades da Lua. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, moçada? Que a parte de baixo do Sol consegue clarear tudo isso, ó. E a parte de baixo do Sol consegue clarear toda essa região aqui, ó, daqui para cá. Tudo isso aqui a parte de baixo consegue clarear. Agora, perguntazinha boa, hein? Pergunta boa. Tem região que não recebeu luz de canto nenhum? E aí, tem ou não tem? Uma região da Terra que não recebeu luz de lugar nenhum. Se você concordar comigo, sim. Vou marcar agora para você, ó. Você concorda que essa região aqui, ó, não recebeu luz nem da parte de cima nem da parte de baixo? É ou não é verdade? Então essa região aqui vai ter um eclipse chamado de total, cara. Eclipse total. Eclipse total de quem, Ítalo? Gente, imagina uma pessoa que está aqui na Terra, cara, e ele está olhando para o Sol. Só que ele não consegue ver o Sol. Por quê? Porque a Lua está na frente dele. Ele deixou de ver o Sol. Lembra do slide passado? Ó? Isso aqui acontece durante o dia. Isso aqui acontece numa fase da Lua chamada de Lua o quê? Lua nova. Lua nova. Confere? Então, durante o dia, durante uma lua nova, uma pessoa que se encontra onde eu marquei, ela tem um eclipse total. Mas eclipse total de quem? Do Sol. Ela já não iria ver a Lua de qualquer forma, porque essa parte da Lua que está voltada para ela está toda escura. Ela já não iria ver a Lua. Mas agora também, durante o dia, ela não vê o Sol. Que tipo de eclipse é esse, hein, gente? Se ela deixa de ver o Sol, é um eclipse solar. De boa, top, deu certo? Vai no teu ritmo, cara. Pausa, volta, tá bom? Mas essa é a ideia básica aí. Agora, pergunta muito boa. Tá vendo uma pessoa aqui, ó? Acabei de marcar aqui, ó. Aqui. Essa pessoa consegue ver a parte de cima do Sol? Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos ver aqui. Essa pessoa aqui, ela olhando para a parte de cima do Sol, ela recebe ou não raios de luz do Sol? Recebe. Mas ela consegue ver, ela consegue receber raios de luz do Sol que vem de baixo, da parte de baixo do Sol? Não, gente. Então essa pessoa só vê a parte de cima do Sol, mas ela não consegue ver a parte de baixo. Isso aí a gente chama, sabe de quê? De eclipse parcial. É uma região de penumbra, eclipse parcial, região de penumbra, tá bom? Assim como a pessoa que está aqui embaixo, ó, esse eclipse dela também é parcial. Por quê, Ítalo? Ora, ela consegue ver a parte de baixo do Sol, mas ela não consegue ver a parte de cima, porque a Lua a impede de ver. Então, ela recebe um eclipse parcial. E, Ítalo, e uma pessoa que estiver, por exemplo, aqui, ó. Gente, aqui ela não tem eclipse. Essa situação é sem eclipse, sem. Aqui também é sem, ó. Por quê? Porque essas pessoas conseguem observar tanto a parte de cima como a parte de baixo do Sol. Então veja se ficou claro para você. Em uma fase da Lua chamada de Lua Nova, eu não vejo a Lua. Mas a Lua pode me impedir de ver o Sol. Se ela me impede de ver o Sol, eu tenho um eclipse chamado o quê? Solar, tá bom? Esse eclipse pode ser total, pode ser parcial. Agora uma informação importante. De quanto em quanto tempo eu posso ter eclipse solar? Sempre que for lua nova. Mas, Ítalo, por que eu não tenho eclipse sempre que é lua nova? Lembra do início da aula? O lance da inclinação da Lua? É essa inclinação que me impede de ter eclipse com mais frequência. Mas eu poderia ter eclipse sempre que fosse lua nova, se a inclinação fosse a mesma. Tá bom? Deu certo, gente? Tá dando certo aí? Tá acompanhando o raciocínio direitinho? Vamos mudar agora. Agora nós vamos para um outro tipo de eclipse, que acontece do outro lado, tá? Deixa eu trazer aqui. Eclipse do outro lado. Vamos ver que tipo de eclipse é esse. Primeiro, essa fase da Lua aqui, ela é chamada de Lua o quê? Lua cheia, né? Vou escrever aqui de preto, fica melhor de vocês verem.
Ela é chamada de lua cheia, cara. Lua cheia, tá bom? Olha onde é que a lua tá. A lua tá do outro lado. Quando a lua fica entre a Terra e o Sol, beleza, lua nova. Mas a lua do outro lado é lua o quê? Lua cheia. Eu devo ver a lua cheia? Devo, cara. Eu devo ver a lua cheia. Ó, essa região aqui é toda escura, mas essa região da frente, ó, ela é toda clara. Então, eu devo ver essa regiãozinha aqui, ó, sem nenhum problema da lua. Só que devido à inclinação, sabe o que aconteceu? A lua passou numa região, moçada, que ela não deveria ter passado. Como assim, Ítalo? Como assim? Ó? Veja bem, olha o esquema, olha o esquema. O Sol está mandando raios de luz, não está? Olha o que acontece com um desses raios de luz que o Sol ele manda. Ele forma uma sombra. Olha, ele está formando uma sombra. Ítalo, como assim? Ó? O Sol mandou luz, e essa luz que veio lá do Sol, que está muito distante, ela acabou gerando uma sombra. Ela forma sombra, moçada, todo santo dia, cara. Todo santo dia essa região aqui está em sombra. Ó. Todo santo dia essa região tem sombra. É o que a gente chama de noite, cara. Lembra? Por isso que eu perguntei. Por isso que eu falei que isso aqui era noite. Essa região é uma região de noite. Está escuro. É a nossa noite. Só que o que aconteceu? Pela inclinação, a Lua entrou nessa região de sombra. Quando ela entra nessa região de sombra, eu deixo de ver esse lado da Lua. Ó. Essa face da Lua já não é mais visível, porque ela entrou nisso que a gente chama de cone de sombra. Ó. Ela entrou num cone de sombra e agora eu não vejo mais. Entendeu? Então, na fase de lua cheia, eu posso ter um eclipse. Vocês viram que tipo de eclipse é esse, moçada? É um eclipse onde eu deixo de ver a lua cheia. Então, em fase de lua cheia, eu poderia ter um eclipse chamado de lunar. Confere? Eclipse lunar. É mais ou menos, moçada, como se fosse, por exemplo, um muro, entendeu? Tem um muro e o raio de luz manda raios de luz a partir dessa região. O Sol, por exemplo, né? Mandou luz a partir dessa região. Essa região toda está clara. Então, se tem uma pessoa aqui, ó, ela não consegue aproveitar a sombra do muro. Mas se ela se aproximar demais dessa região, ela vai receber a sombra do muro. Foi o que aconteceu. Lua cheia. De quanto em quanto tempo eu posso ter eclipse lunar? A cada 28 dias. Sempre que for lua cheia, eu posso ter eclipse lunar. Sempre. E por que eu não tenho? Pela inclinação. Mesmo motivo do eclipse solar. Tá bom? Agora, cuidado, tá? Uma pergunta bem complexa. De quanto em quanto tempo eu posso ter eclipse? Não é que eu vou ter, mas de quanto em quanto tempo eu posso ter? Resposta. A cada 14 dias. Mas, Ítalo, não é 28 para ser lunar, 28 para ser solar? Sim, mas quaisquer eclipses a cada 14. Eu poderia ter na fase de lua nova um eclipse solar. 14 dias depois eu poderia ter um eclipse o quê? Lunar, na fase de lua cheia. Como eu também já vi questões de vestibulares dizendo assim, poxa, alguém bateu uma foto e viu um quarto crescente. Depois bateu uma foto e viu um quarto minguante. Quanto tempo demorou entre as duas fotos? Bom, se ele bater um quarto crescente e um quarto minguante, dá uma diferença de quanto, gente? 14 dias. Tranquilo? Deu certo, gente? Deu para entender? Vai no teu ritmo, cara. Esse é um assunto muito bacana. É um assunto que é fácil de ser cobrado no Enem. Embora seja um assunto, às vezes, um pouco complexo para se entender. Tá bom? Mas eu espero que tenha dado certo. Meu muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Forte abraço, gente. Tchau.